É uma maratona, são 6 dias ministrando em 9 lugares. Está sendo uma maratona muito grande. Eu nunca ministrei tanto em poucos dias na minha vida, é a primeira vez. Eu estou tratando bem da minha voz também. Comprei um inalador para ficar fazendo, para não perder a voz, para ela ir até o fim. E quando eu estava lá nos Estados Unidos agora, antes de vir, eu estava orando, eu falei, Senhor, eu não pedi para ir. Eu não pedi para estar lá. Os discípulos, os irmãos aqui de São Paulo, fizeram um consórcio aí, falar assim, para trazer o pastor Leonardo. Eu não fui lá pedir para eles. Senhor, o Senhor está me levando para o Brasil, para São Paulo nesses dias. Eu só te peço uma coisa, que eu seja usado pelo Senhor, só isso. Porque eu não quero sair daqui, simplesmente ir para lá e, eu quero ser usado pelo Senhor para abençoar a igreja, para abençoar os irmãos. E prontamente os irmãos vincularam aqui com a comunidade dos discípulos e prontamente os pastores aqui falaram, não, deixa o homem vir aqui, Glória a Deus, muito honrado de estar com vocês. Eu quero hoje, antes da ministração, que é parte dela, fazer algo histórico, porque hoje eu quero contar um pouquinho de história para você. Eu não vim aqui dar aula de história, mas é bom contar história para que você possa entender. Os irmãos podem projetar para mim? Eu fui convidado nesses dias, o tema geral de São Paulo que os irmãos estão ministrando é freedom, liberdade. E lá na minha região onde eu estou, é uma região com muitos monumentos históricos, contando história, e são coisas muito, muito ricas. E esse em específico aqui, quando eles me convidaram para estar vindo, esse em específico aqui sempre fala ao meu coração. Não sei se o Danilo, a esposa, lembra, mas é um monumento chamado o preço da liberdade. Você sabe que a liberdade por liberdade, alguém teve que pagar. Alguém teve que vir antes. Alguém teve que sacrificar, alguém teve que dar, alguém teve que pagar, alguém teve que morrer. A própria palavra declara, se o grão de trigo não cair em terra e morrer, fica só. Eu digo, essa igreja só existe porque alguém antes de você morreu. Morreu para que esta obra avançasse e outros têm morrido até hoje. Morrido em quê? Pagando um preço de oração, de jejum, de batalha espiritual, guardando a sua vida. Isso é morte para que outros possam viver. E o Senhor falava em meu coração nesses dias, Leonardo, sabe qual que é o seu maior ministério? E qual que é o maior ministério de todo pastor? Colocar em liberdade todos aqueles que estão aprisionados, quer seja no espírito, quer seja na alma e quer seja na mente. Não sei se você sabe, mas saiu uma pesquisa esses dias na mídia, e saiu aqui, eu pego um pouquinho lá, que a palavra mais pesquisada em todo o mundo em 2018 no Google foi sobre inteligência emocional. Está faltando equilíbrio emocional no planeta, está faltando. As pessoas estão conectadas muito com coisas físicas, eletrônicas, e deixaram de se conectar ao espírito, à alma, vincular a alma com pessoas que amam. E aí os relacionamentos são tudo superficiais, relacionamentos através de mídia. Muitas vezes você assiste vídeo de pessoas e você fica encantado, e você se identifica com aquele vídeo que aquele cara fez e tal. Mas vou te falar, aquele cara que fez aquele vídeo interessante que você acha lindo, não é ele que está pagando o preço para que você tenha vida aqui não. Deixa eu te falar, os seus líderes talvez nem estão na mídia gravando nada, mas são eles que pagam o preço para que você tenha vida. Ninguém na internet tem pagado o preço para você estar vivo não. E as pessoas têm perdido um pouco isso. As pessoas olham e vê um cara, hoje eu vim mais jovial aqui, desculpa aí pastor, Mas as pessoas veem um cara bacana, jovial na internet, gravando um vídeo e falam, nossa, que cara legal, eu quero ir lá ouvir ele e tal. Vou te falar, ele nunca chorou por você, ele nunca intercedeu por você, ele nunca morreu por você, ele nunca investiu na sua vida, porque quem tem feito isso são seus pastores locais. São seus líderes locais, são seus discipuladores locais, e é esses que eu tenho que valorizar. Que não estão na mídia, mas estão aqui, morrendo, chorando, pagando o preço, orando, investindo, te destravando. Deixa eu te falar, não caia nesse encantamento não.
Hoje o planeta está vivendo um encantamento de mídia. Eu te falo, não caia nesse encantamento. Esse encantamento é um laço. Por quê? Porque quando você for precisar do cara da mídia, ele nunca vai te atender, nunca vai te aconselhar, nunca vai investir, nunca vai orar por você. Saiba disso. Quem ora são os que estão aqui. Quem paga um preço são os que estão aqui. São esses que nós temos que valorizar. Ah, pastor, mas o que ele fala na internet é legal. Só fica com o que é legal. Mas honra quem merece honra. Honra os que estão aqui. Eu quero falar desse monumento aqui para você entender um pouquinho da história. O preço da liberdade. Passa para o próximo, por favor. Há uma plaquinha. Tem como apagar essa luz aqui? Só essa não? Tem? Paga essa da frente aqui. Cadê isso? É uma plaquinha que tem lá pertinho da minha casa, só para você saber. Eu estou a 45 minutos da Casa Branca, do Donald Trump. Talvez você não gosta muito dele, mas não tem problema. Só uma localização para você se localizar. E lá perto, lá existem muitos monumentos históricos. E esse é um dos mais que atrai o meu coração. Essa plaquinha é uma plaquinha de bronze, mais ou menos de 30 centímetros por 25, pequenininha. E ela conta a história da liberdade dos Estados Unidos e do mundo, contra comunismo, socialismo, tudo isso que a gente sabe. E aí existe essa estrelinha é mais ou menos do tamanho da palma da mão. E o que está escrito nessa placa? Passa para a próxima, irmão. O que está escrito nessa placa? O preço da liberdade. Está escrito o seguinte: esta aí é a parede, a Freedom Way, que é a parede da liberdade. Ela detém 4.048 estrelas do tamanho da minha palma, 4.000 estrelas de bronze, de ouro. Eles falam ouro, mas é bronze, que é a coloração, né? Cada estrela dourada dessa representa 100 soldados americanos que morreram na Segunda Guerra Mundial para a liberdade do planeta. Cada estrela dessa representa 100 soldados que morreram. Passa para o próximo. Liberta e o PowerPoint. Passa para o próximo. Isso, olha o tamanho dessa parede. Ela é maior do que esse palco aqui. Ela vai daqui até lá adiante. São 4.048 estrelinhas. Cada estrelinha dessa representa 100 soldados americanos que morreram na Segunda Guerra Mundial para que eles e para que o planeta e nós tivéssemos a liberdade que nós temos hoje. Aí você fala, nós somos uma nação livre. Alguém teve que morrer antes. Alguém teve que sacrificar antes. Alguém teve que chorar antes. Alguém ficou sem pai. Alguém ficou sem filho. Alguém ficou sem esposo. Alguém ficou. Alguém teve que padecer a morte para que outros pudessem ter vida. Imagina, 4.000 estrelas representando 405 mais ou menos 1.000 soldados americanos que morreram na Segunda Guerra Mundial. E as pessoas visitam isso aqui e ficam impressionadas. Tamanha honra. Eles consideram as pessoas lá, os soldados, as pessoas que lutam pela nação, com tamanha honra. Lá nessa região existe camelô, igual o 25 de março aqui. E aí tinha uns boné bonitos lá, né? Eu gostei de uns bonés lá. Um dos bonés era a Força Aérea Americana, Força One, né? A Força Primeira Presidencial. E Força, eu estava lá com os meus filhos, eu comprei um boné. Você comprou o boné lá? E aí eu estava com os meus filhos, eu comprei um boné para cada um. E aí eu falei para eles, eu vou ficar com esse aqui porque eu sou a primeira força, tá? O número 1. Não reclama não. Pus na cabeça lá, né? E estou lá. Num dia de passeio com a minha família, né, estando lá com os irmãos, com aquela coisa toda, andando lá. E eu estava com um boné livre, andando lá. Aí, de repente, fica em pé, irmão, você. De repente eu estou lá andando, um brutamontes, mais de 2 metros, 1,5 metro de largura, musculoso, enorme, já assim, cabelo grisalho, mais velho que eu. Ele vem na minha direção, falei, eu vou apanhar agora, o que eu fiz? Ele vem para a minha direção, pega na mão assim, thank you, sir! Amém. Amém.
Olha, eu tremi, eu gelei daqui embaixo. Aí os meus filhos, pai, o que ele fez? Eu falei, eles estão me agradecendo porque eles acham que eu estou servindo a primeira força presidencial aqui nos Estados Unidos. O cara está me agradecendo porque eu sou um soldado aqui. E ele sabe que eu sou um soldado espiritual aqui, infiltrado no reino do Espírito. E realmente ele tem razão, eu sou da primeira força, porque eu vim trazer liberdade para aqueles que são cativos nessa nação. Ele não sabe, mas é algo espiritual que aconteceu agora, viu, meus filhos? Eu não estou lá não, mas no reino do Espírito eu fui convocado. O meu general é Cristo. Ele falou, Leonardo, vai, você é da primeira força, você vai proclamar a liberdade aos cativos. Foi engraçado, foi um testemunho ali para mim naquele momento, mas que eu gelei a espinha todinha. O meu sobrinho, ele é mariner, é o primeiro batalhão, né, que vai. Os Estados Unidos têm 4 forças militares, e a primeira são os Marines. E agora ele está fazendo para ser capitão, né, alguém. E é interessante como eles amam, né, uns aos outros nesse aspecto e respeitam. Ele vai no café, pede o cafezinho dele, pede o pãozinho dele, senta na mesa, quando ele vai pagar a conta está paga. Aí ele fala assim, mas quem pagou? A família da mesa 10 pagou para você e escreveu um bilhete para você. Obrigado por servir a nação americana. Ele foi pedir a esposa dele em casamento. Marcou um noivado. Edivaldo, né? Eliezer. Marcou um noivado para pedir lá, num lugar mais granfino, mais bonito. Mas o que ele foi? Ele foi com a roupa de capitão marine, bonitão, estrela, aquela coisa, foi fazer uma surpresa, com o ramalhete de flor, chegou lá, foi aquele, todo mundo para, né, do restaurante para ficar olhando, um capitão chegando, aquela pessoa assim, toda imponente, né, sentou na mesa, fez as declarações para a esposa, jantaram, vai pagar a conta. Senhor, sua conta está paga, está zerado aqui. Mas quem pagou? Da mesa 6, aquela família pagou para você e escreveu um bilhete. Obrigado por servir a nação. Aí eu falei, só falta eu arrumar uma arma, né? Eu também quero, Jonas, pastor Jonas, eu quero uma farda dessa. Mas deixa eu te falar, mantenha essa parede, por favor. Sabe? Nós precisamos compreender que para nós termos a liberdade, outros vieram antes de nós. Você tem o que tem hoje, você tem o acesso que você tem hoje, porque outros vieram bem antes de você. E eu quero te falar uma história também. O pastor Jonas, ele sabe dessa história, mas eu vou falar para vocês aqui. Dia 26 de fevereiro agora, completou 461 anos, pastor Jonas, pastor Rodrigo, da primeira realização do primeiro culto evangélico no Brasil. Foi celebrada pelo pastor Pedro Richer, na chegada da expedição dos Hugonotes franceses na Bahia do Rio de Janeiro. A primeira ceia foi celebrada dia 21 de março de 57. Esse mês, dia 21 desse mês, de 557, foi realizada a primeira ceia da igreja evangélica no Brasil. A expedição foi enviada por Calvino, foi toda assassinada 11 meses depois. 11 meses depois, a primeira missão evangélica no Brasil foi assassinada. Mas vou te falar, se eles não tivessem vindo, eu não estaria aqui hoje em liberdade. Se o sangue deles não tivesse sido talvez derramado como foi, eu e você, nós não estaríamos aqui celebrando a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Eu e você, nós não seríamos igreja hoje. E por isso nós precisamos entender que a liberdade que nós temos hoje, para receber tudo aquilo que nós recebemos no céu, onde o Senhor nos colocou assentado nos lugares celestiais, esta liberdade que nós conquistamos em Cristo Jesus, o acesso às riquezas espirituais, o acesso à palavra de vida, o acesso à fonte de vida, o acesso que nós temos à liberdade de Cristo, o acesso de orar, de jejuar, de glorificar, é o acesso que teve um preço. Alguém teve que morrer antes de você. Alguém morreu.
Pastor, que morte é essa? Sacrifício de oração, de jejum, de renúncias. De renúncias. Eu estava contando algumas coisas para o Rodrigo, pastor Rodrigo, desculpa te chamar Rodrigo, mas pastor Rodrigo. Estava contando algumas coisas. Eu estou lá nos Estados Unidos, agora, o vento soprou lá e eu estou lá. Mas não sei, se Deus soprar o vento, eu estou pelo vento, né? Mas é o seguinte, as coisas que nós realizamos ali, nós estamos hoje pagando um preço para ter a liberdade daqueles americanos que uma vez vão ter essa liberdade. E eu estava contando para eles os desafios que nós começamos a passar lá. Todo mundo fala, o pastor Leonardo está lá nos Estados Unidos, está na vida boa. Eu quero que você vá para lá passar a vida boa comigo. Aí é o seguinte, irmão, os recursos eles precisam ser levantados. E aí eu cheguei lá nos primeiros momentos da vida, eu tive que arrumar um part-time para levantar recursos. E o part-time lá para imigrante é o seguinte, você é jardineiro, você é carpinteiro, você é vidraceiro, você lava banheiro, esses aí. Por mais que eu tenha formação, a minha formação lá, o que é a minha formação lá? Primeiro que eu não tenho nenhum inglês direito, né? Eu só tenho o to be ainda, estou aprendendo. Meus filhos não, meus filhos estão fluentes, minha esposa já era fluente, eu estou ainda o tic-teco aqui, está funcionando ainda, tic-teco, para colocar o inglês aqui dentro. Aí o que acontece? Fomos lá, primeiro momento de provisão, eu fui lá trabalhar de jardineiro. Fui lá, você fala, jardineiro, igual o Brasil, né? Não, jardineiro lá era 6, 10 casas por dia, você comendo marmita dentro do carro, pulando, indo de um lugar para outro, para a próxima casa, e tem que fazer, e tem que correr, e tem que dar conta, e dinheiro não dá na árvore não, vocês estão pensando o quê? Trabalhe, aquelas coisas do chefe mandando você trabalhar, aquela coisa. E o Danilo foi lá, eu até falei para ele, irmão Danilo, Deus é um Deus que realiza sonhos, porque eu sempre tive um sonho, eu tinha um tio que era caminhoneiro, eu tinha um sonho, eu acho que eu vou ser caminhoneiro, quando é criança a gente tem sonho, né? Eu vou ser caminhoneiro, e eu nunca dirigi caminhão, chego lá nos Estados Unidos, o dono da empresa fala, Leonardo, você vai dirigir esse caminhão aqui, com 5 hispanos dentro, para você fazer as casas. Eu estava dirigindo o caminhão, e o senhor falava comigo, eu realizo sonhos, eu falei, um caminhão carregado de praticamente esterco para colocar no jardim das pessoas lá, e eu dirigindo o caminhão lá, e o Senhor falava no meu coração. E aí é o seguinte, um caminhão enorme, 100 carrinhos de mão para descarregar, por dia. Quem descarregava aquele caminhão era eu, para levar para os hispanos trabalhar. Muitas vezes lá jogando, chama malte, né? É uma serragem de madeira com produtos químicos e com tinta, para ficar bonitinho o jardim dos americanos, aquela coisa. E eu estou lá. E outra coisa, se espalha como? Ajoelhado. Eu lá, 6 horas ajoelhado, jogando o malte, jogando lá aquela coisa, arrumando o jardim dos americanos. Muitas vezes em lágrimas, chorando, não deixando nenhum hispano ver o que esse brasileiro está chorando aqui. Mas chorava lá e jogava, falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não é possível que eu vim do Brasil para cá para ficar jogando isso aqui nessa casa dos americanos, Senhor. E o Senhor falava, realmente você não veio para isso não, mas você está agora fazendo isso. Por quê, Senhor? Não é possível. O que eu fiz? Joguei pedra na cruz, será que eu joguei pedra no pastor Wilson? Não é possível, Senhor. Que coisa que eu fiz aqui? E jogando a coisa lá. E o Senhor falava comigo, Leonardo, você precisa passar por todo o processo que todo brasileiro passa aqui. Para quê? Que todo imigrante passa aqui, para você ser um pastor que tem compaixão pelo próximo. Você vai ter compaixão pelo imigrante só depois que você passar o que o imigrante passa, para você não ser carrasco, miserável, agora é a hora de discipulado e a hora que você chega, né? Para você ser amoroso, para você compreender, coitado, trabalhou a noite inteira debaixo de sol, a manhã inteira debaixo de sol, e ainda veio com disposição para orar, para interceder, para receber uma palavra, para ir embora para casa, para fazer a marmita, para depois ir dormir, acordar 5 horas da manhã todo dia para ir trabalhar. E o Senhor falava comigo, e aí na hora as lágrimas paravam e eu ficava feliz. Obrigado, Jesus, então me ensina logo. Me ensina logo, eu quero sair. Eu estava mostrando para o irmão Rodrigo, pastor Rodrigo, que agora eu fui promovido, graças a Deus. Saí do jardim, agora eu sou vidraceiro.
Tem um irmão na igreja que ele tem uma companhia agora. E aí é o seguinte, esse irmão foi ganho para Jesus, foi batizado, já estava 20 anos nos Estados Unidos, nosso primeiro casal de discípulos foram batizados, receberam investimento, e ele é dono de uma companhia, tem 17 funcionários. E eu falei, irmão, pelo amor de Deus, me livra do landscape, me leva para a sua companhia. E ele me falou, Leonardo, você sabe alguma coisa de vida? Eu falei, meu irmão, não sei nada, só sei pregar a palavra. Aí vamos lá comigo. Aí foi lá me ensinar as coisas, mexer com mola de porta, vidro, mexer com estrutura metálica. E agora, antes de vir para cá, eu vim para cá na quarta-feira dessa semana, segunda e terça eu estava lá, num prédio de 7 andares, do lado de fora, montando as vidraças dos prédios, tudinho, com vidro, aprendendo para levantar recursos. Mas já melhorou, que agora eu estou numa companhia. Aí é o seguinte, 11 horas tem que parar obrigatório para você sentar, para você comer. Agora melhorou. Ai, graças a Deus. Senhor, será que eu aprendi, né, naquela época? Eu ainda estou aprendendo, né? Mas deixa eu te falar, sabe? Somente os livres podem libertar os outros. Nenhum cativo, eu quero que você compreenda isso. Nenhum cativo consegue libertar as vidas, nenhum. A Bíblia fala em João 8, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E outra coisa, no nosso Aurélio aqui fala, o que é um ser livre? Não atado por uma obrigação. O que é ser um livre? É alguém que está desimpedido, alguém que deixou de ser escravo, alguém que foi liberto. Isso diz o nosso dicionário. Romanos 8, 21, a palavra fala, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós fomos redimidos do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu e você, há uma liberdade que foi descrita, declarada, proferida no mundo espiritual, e eu e você precisamos andar, viver nesta liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, pois permaneçam livres, diz o Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para esta liberdade. Deixa eu te dizer, somente líderes livres conseguem conduzir outros à liberdade. Somente pastores livres conseguem conduzir uma igreja à liberdade. Somente igrejas livres conseguem libertar comunidades, cidades, em o nome de Jesus. Nós precisamos compreender isso. O que o diabo vai sempre fazer? Você é condenado, você não foi justificado, você é um miserável pecador. O diabo vai tentar nos acusar, nos prender novamente. Mas nós pastores, o nosso maior ministério, qual que é o nosso maior ministério? Libertar as pessoas da mente, das emoções e no seu espírito. Por quê? Porque foram aprisionadas pelo pecado. O pecado nos devastou. E eu quero passar pela história. Eu não vou ler textos bíblicos aqui agora, mas você vai compreender a história que nós vamos ministrar. A nossa história começou em Adão. Quem? Um homem livre. Adão era livre. Livre. Deus constituiu Adão com a sua semelhança, com a sua imagem, com o seu coração, com o seu espírito, com a sua alma, com a sua formação. Adão foi constituído e Eva livres. O que aconteceu? Um erro de percurso. Qual foi o erro de percurso? Caíram, pecaram, foram condenados. Toda a promessa de alguém que é liberto em Cristo, formado nessa libertação que é: sede fecundos, dominai, crescei, avançai. Toda proposta para um livre, ela foi condenada junto com Adão ali. E aí é o seguinte, o projeto de Deus para uma humanidade livre, que viria em liberdade. Por quê? Presta atenção, quando nós estamos presos, escravos, não temos autoridade. Não há autoridade. Somente os livres têm autoridade. Os livres têm autoridade na sua mente, porque não são dominados na mente. Os livres têm autoridade no espírito. Os livres têm autoridade na sua alma, nas suas emoções, na sua vontade.
A vontade é livre, é uma vontade livre, não presa. Quantos me entendem? Eu quero uma igreja pentecostal. Se você está entendendo, dá um glória a Deus. Então, olha só, aí aprove a Deus reformular um plano. E aí é o seguinte, ele encontrou um homem, Abraão, fez uma promessa para ele, como você sabe, que Abraão, ele seria um pai de uma numerosa nação, que era para ele olhar para as areias e contemplar a sua geração, contemplar olhando para os céus, contemplar a sua geração futura. Aprove a Deus atrair Abraão para isso então. Por quê? Porque Deus viu alguém que estava livre, alguém que fez uma parceria com ele, que era um livre, para edificar uma descendência livre. Mas presta atenção, no decorrer do processo, para que Abraão fosse verdadeiramente livre, um selo dessa confirmação, Abraão deveria ser livre de Isaque, nas emoções, na vontade, na mente, no seu apego. Sabe, pensa, alguém com um único filho, que desejou tanto, e Deus então cumpre a promessa, e aí num determinado momento da vida, o Senhor vai testar se Abraão verdadeiramente é um homem livre. O que é um homem livre? Um homem que confia 100% no Senhor, que sabe que o Senhor vai fazer, que sabe onde não tem porta vai abrir porta, que sabe que as coisas vão fecundar, que não há incredulidade, que anda em fé. Um homem livre é dessa forma. Deus falou, vamos ver, eu preciso de alguém, de uma descendência assim. E para Abraão, ele precisa me confirmar isso. Se verdadeiramente ele confia em mim até o fim, vamos testar ele. Eu preciso do seu filho Abraão. Eu preciso de Isaque. Abraão então chama o seu servo, pega a lenha, pega o cutelo, pega o menino e vamos então. No decorrer do processo ali, todos sabem, ao chegar no monte ali, no pé do monte, Abraão fala, fica aqui meu servo, eu vou subir com meu filho lá para cima. No meio do caminho ali no monte, o filho, Isaque olha para ele e fala, pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas onde está o holocausto, onde está a oferta? Na hora, o homem livre, o homem que depende de Deus, o homem que confia em Deus, o homem que tem uma mente livre, um homem que sabe do Deus do impossível, vira para o filho e fala, meu filho, Deus proverá. Um homem livre anda dessa forma. E aí o homem livre faz, chega lá no monte, prepara a lenha, deita o menino. E o menino falando, mas cadê? Onde está? Onde está o sacrifício? E Deus então no último momento, para testar até o fim, Abraão, permite ele levantar as mãos ainda. Mas quando ele estava com a mão no alto, o Senhor falou, para Abraão, aí está o cordeiro, para o holocausto e para o sacrifício. Naquele momento, Abraão foi constituído verdadeiramente, agora você é um homem livre. Eu vou te usar nas gerações, porque eu só uso homens livres. A minha descendência tem que ser livre. A minha descendência, se você olhar na Bíblia, Deus usa os que são livres. Livres. Vou mais à frente, Moisés, você conhece a história de Moisés? Moisés era escravo. Moisés estava vivendo numa família escrava. Moisés estava vivendo num contexto escravo. O rei, o faraó, determinou lá agora, olha, matem todos os meninos agora, matem todos os nascidos. Naquele momento, a mãe de Moisés, ela teve que tomar uma decisão. Eu sou uma mãe livre, imagina, eu vou pegar o meu filho, eu vou pegar ele num cesto, colocar ele dentro das águas e vou confiar no meu Senhor. Naquele momento, ela teve que ter uma decisão de colocar o que ela mais amava dentro de um cesto, para ir numa direção indefinida. Senhor, o Senhor é o leme desse cestinho aí. Sobre ele há uma história. Senhor, cumpra a história. Ela sabendo que a filha de Faraó estava lá com as suas amas tomando banho. De repente vê o cestinho, chega lá. Moisés foi criado dentro de um palácio. Moisés comeu comida de palácio. Moisés foi orientado dentro do palácio. Moisés foi ensinado dentro do palácio. Moisés via pela janela. Moisés não via, não tinha nem mente, nem vontade, nem emoções, nem um espírito de escravo. Por quê? Porque foi criado dentro de um palácio. Presta atenção, a nação hebreia, o povo hebreu,
Povo de Israel, vivendo debaixo desse jugo pesado, por que não se levantou um sindicato lá no meio dos escravos, levantando a plaquinha e começou a falar: escravos unidos jamais serão vencidos, escravos unidos? Por que não se levantou um movimento de escravo no meio dos escravos? Não, por quê? Porque um escravo não dá conta de livrar outro escravo, porque é escravo, vai chegar algum momento que vai travar. Quem que Deus olha? Deus olha para Moisés. Deus faz Moisés abrir a janela e falar: lá seu povo lá, eu quero que você vai, eu quero que você seja esse instrumento, eu quero que você liberte essa nação, eu quero que você vai, você é um homem livre. Moisés era um homem livre nas emoções, Moisés era um escravo livre no coração, Moisés tinha liberdade na sua mente, Moisés nunca foi escravo, Moisés tinha uma perspectiva diferente, porque ele olhava pela janela de um homem livre. O único daquela nação que foi capaz de o Senhor usar para libertar foi ele. Por quê? Porque somente homens livres conseguem conduzir outros à liberdade. É assim que funciona. Na história você vai vendo, quantos estão comigo diz amém. Você sabe, na história de Davi, eu só estou contando história hoje aqui. Na história de Davi não foi diferente. Não foi diferente. Saul era o rei, Saul era o comandante da tropa, Saul é o que mandava, Saul é o que tinha recursos, Saul é o que tinha autoridade, Saul é o que tinha o poder, Saul tinha tudo nas mãos, Saul era que era preparado, mas não foi ele. Por quê? Porque com tudo isso ainda ele era escravo. Ele era escravo. Nós vemos na história, Golias chegou para fazer uma tremenda afronta ali, mas o que se deparou? Imagina, se o rei é escravo, todos os soldados para trás são escravos também. Não adianta ter poder bélico, não adianta ter armamento, não adianta ter poder, não adianta ter recurso, se ainda eu sou um escravo. Se ainda a minha mente é escrava, minhas emoções é escrava, meu espírito ainda é aprisionado. Aí o que acontece? Sai um menino lá de trás, um adolescente que todo mundo sabe, vendo aquela situação toda, nunca foi treinado, nunca usou uma arma, nunca usou uma espada, nunca usou uma lança, nunca usou um escudo, mas era livre. Olhou para aquela situação toda e falou: mas como? Como que vocês permitem esse incircunciso miserável ficar falando proclamações contra o exército do Deus vivo? Como? E aí dos escravos vira para o menino e fala: esse arrogante, você está pensando o quê? Você não foi treinado nos melhores batalhões, você não fez curso de tiro ao alvo, você não fez nada, você não lutou nada. E começa o quê? O escravo, ele detona o outro. Aí ele falou: não, vocês não entendem não. E olhou para o Golias e todo mundo sabe: você, Golias, você pode vir com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque sobre Davi a palavra fala que havia um outro espírito. Esse outro espírito é o qual? O Espírito de Cristo. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar libertação aos cativos. O Espírito do Senhor, quando Ele se move sobre nós, nós temos esta autoridade de proclamar libertação a todo cativo. A todo cativo. Sabe uma coisa que aconteceu comigo? É muito engraçado isso. Irmãos, apesar de eu estar ministrando, mas eu sempre fui de bastidores. Sempre fui de bastidores, eu nunca quis me pregar, me aparecer, não. Quando eu fui para Portugal, em 95, fiquei 5 anos em Portugal, comecei uma célula junto com a igreja lá. A igreja nem era videira ainda, porque nem existia. Era outra igreja. E nós fomos para lá, primeira célula que nós abrimos, nós ganhamos moçambicano, angolano, português, guineense, cabo-verdiano, tudo lá na célula estava lá. Era uma célula muito engraçada. Os portugueses lá dentro, junto com todos os africanos, mais os brasileiros, era uma mistura de português muito bonita. Aí tá bom, nós ganhamos um português. Depois de 5 anos eu tive que vir embora, esse português ficou lá.
Já são 20 anos que eu não encontro esse português. Tem 20 anos que eu não encontro. Mas onde que nós nos encontramos? Nas mídias, nas redes sociais, no telefone, no e-mail, em alguma coisa. Eu não pude ainda voltar a Portugal e nós não nos encontramos. Mas o que acontece com esse português? Ele foi líder de célula, discipulador, obreiro, pastor. Hoje, ele é uma das maiores influências de jovens em Portugal. Semana passada, ele postou algo que eu falei, poxa vida, fiquei assustado. Ele toma conta de 30 igrejas na Filipinas, como supervisor. Em Filipinas são tribos, são igrejas pequenas, são tribos, lá é um país tribal também. Então ele toma conta de 30 igrejas abertas na Filipinas, nesse país. Eu fiquei pensando, Senhor, quando que eu imaginava que o pastor Antônio, que ia ser ganho na minha célula, um dia ia estar nessa posição de honra em Portugal e na Filipinas como supervisor? Nunca! Mas o que eu fui fazer lá? Eu fui colocar libertação em todos que passaram pela minha mão lá. O que nós fizemos durante anos em São Paulo? Destravando. Nós destravamos inúmeros discípulos. Destravamos. Livres, homens livres. Pastor Jonas, um homem livre. Pastora Marta, uma mulher livre. Seus filhos, sua família. Pastor Rodrigo, pastora Deise, todos os líderes, os discipuladores dessa igreja. Homens que são levantados livres. Para quê? Para fazer o que precisa ser feito. Libertar aquele que está cativo, aquele que está preso, aquele que está algemado, amarrado. Deus usa os livres. Fala comigo, Deus usa os livres. Quantos me entendem? Diz amém. Como foi agora o início da igreja em Atos dos Apóstolos? Presta atenção. Jesus havia sido morto, Jesus recebeu a ascensão, e ele disse para a igreja, olha, permaneçam aqui, até que do alto vocês sejam revestidos deste poder, porque este poder, que é o poder do Espírito, este é que promove liberdade ao cativo, ele descerá sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Permaneçam então, até que do alto vocês sejam revestidos do poder da liberdade. O poder do Espírito é o poder da liberdade. Aquele que anda no Espírito, anda em liberdade. E a igreja então se reuniu, como todos sabem, desceu sobre eles o poder do Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito. E aí o Senhor começou a igreja, deu o start da igreja. A igreja começou como? A igreja cristã começou como? A igreja dos apóstolos começou como? Começou com um fluir genuíno da parte do Espírito de liberdade. Eles tinham liberdade no templo, eles tinham liberdade de casa em casa, e com isso o Senhor falava, dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. A pregação deles era com liberdade, 5.000 se convertiam, 3.000 batizados, e aquele fluir poderoso do início da igreja, o início da obra, o início da igreja cristã, ali da nossa história, começando através desse poder do Espírito. Aí, José de Arimateia, vendo aquele mover todo, sabendo que a Bíblia fala que a liberdade era tão grande, liberdade de generosidade, nada eles tinham de si mesmo, tudo era comum, eles vendiam as suas propriedades, distribuíam, colocavam aos pés dos apóstolos para serem distribuídas, havia uma liberdade generosa. Nada era pessoal. Não, os meus recursos estão aqui à disposição da igreja. Tem gente que tem medo de fazer isso. O pastor vai ficar com o meu carro agora, é minha casa agora. A gente falava na igreja, irmãos, vamos abrir célula. Não, pastor, vai chegar aquela pessoa, vai sentar no meu sofá e vai sujar ele. Vamos abrir célula? Não. Pastor, faz uma sujeirada na hora da comunhão. Faz uma sujeirada doida. Os irmãozinhos que não gostam de café, o café esfriou, joga nas minhas plantas. Aí minhas plantas ficam tudo mortas. Não vou abrir minha casa não, que é muito dificultoso. E aí a pessoa fica lá, com seu carro. Meu carro não pode dar carona. Eu não posso dar carona. Minha casa é só minha. Ai, pastor, você não sabe, sacrifiquei para construir isso aqui, que se dane, vai ficar tudo aqui.
O que nós vamos construir é só celestial. O que nós vamos construir é só lá. O que nós vamos construir é pessoas livres, discípulos livres, igrejas livres, pastores, obreiros livres. É isso que nós vamos construir. A igreja então em Atos era livre. Deixa eu te falar, se você é preso até hoje nos seus recursos, fica com ele para você. Fica com ele para... Desculpa, tá? Desculpa, porque eu não sou pastor aqui, depois eu falo uma coisa dessa aí, cadê o dinheiro para aluguel? O pastor falou... Estou te pondo uma encrenca, mas presta atenção, é uma encrenca santa que eu estou pondo. Sabe por quê? Porque se o dinheiro é seu, fica com ele, torra ele, come ele. Mas se os seus recursos for para a igreja avançar, for para a obra avançar, for para salvar gente, for para libertar gente, isso é igreja. Isso é igreja. Deixa eu te falar, olha só, eu não sou um homem rico, mas eu te falar, todos os meus recursos é para o reino. Vou contar o testemunho aqui, né? Eu não ia contar não, mas eu quero contar. Esse rapazinho lá que está vendendo as camisetas, ele estava lá na igreja do Tatuapé ontem. E é um discípulo lá de Itaquera, muito amado, um jovenzinho muito querido. Ele chegou lá, eu estava dando tchau para ele indo embora, mas ele tem um respeito, um amor por mim. E aí ele falou, pastor, eu quero te presentear com uma camiseta. Eu falei, amém, irmão, então me presentia. Ah, quais que você tem? Essa e essa. Eu falei, não gosto de nenhuma dessa, eu quero essa aqui. Você não tem? Ah, não tem. Mas que dia que você vai embora, pastor? Eu falei, irmão, eu vou embora sexta-feira. Você consegue fazer um silk numa camiseta dessa? Consigo, pastor. Eu vou fazer o máximo. Eu vou fazer. Eu falei, irmão, por que você não tem das melhores camisetas aqui para vender? Ah, pastor, sabe, né? Eu estou começando agora. Os recursos estão um pouco. Falei, irmão, é o seguinte, eu vou ainda pregar em mais 7 lugares. Quantas camisetas você acha que são necessárias para você me acompanhar, para você ser abençoado? Ele falou, pastor, umas 50. Me dá a sua conta do Bradesco que eu vou depositar agora. R$500 para você, você vai comprar suas camisetas para você estampar e para você fazer em nome de Jesus, amém? Depois você me devolve o dinheiro. O dinheiro não é meu. Aí o irmãozinho veio me presentear com uma camiseta. Ele que saiu doido presenteado. Está entendendo? Nós somos assim. Nós somos assim. Os livres são abençoadores. Os livres são os que dão. Os livres são os que investem. A minha vida inteira foi de investimento na vida de todo mundo. Na vida de todo mundo. Eu sou um investidor. Por quê? Um dia eu recebi investimento, eu era um improvável, eu não era nada, e o Senhor me atraiu, e o Senhor me conquistou, e o Senhor me colocou do teu Espírito sobre a minha vida. Ontem lá na nossa conferência no Tatuapé, tinha uma mocinha que eu falei, vem cá irmã, 7 anos ela chegou na época na igreja de Itaquera, e ela tinha, sabe o quê? Síndrome de pavor social, ficava trancada dentro do quarto. É mais do que depressão. Mais do que depressão. Talvez você nunca ouviu falar disso. Síndrome social. Eu olhei para a cara dela há 7 anos atrás, eu falei, minha filha, você está livre agora. Você vai voltar a estudar, você vai trabalhar, você vai isso, você está entendendo? Você vai para o encontro, não tem dinheiro, já está pago. As cadeias vão romper. Hoje é líder lá. Hoje avança lá. Por quê? Porque nós somos um destravador. Nós estamos para destravar em todos os aspectos. Voltando aqui, Atos dos Apóstolos, a igreja vivia naquele mover, as pessoas eram generosas, as pessoas ofertavam, as pessoas investiam, as pessoas tomavam a sua refeição com alegria e singeleza de coração. José de Arimateia, vendo aquele mover, pegou a sua terra, vendeu e depositou aos pés dos apóstolos e falou, olha, distribui aí. Sabe, eu não quero nada com isso. Colocou lá à disposição. Ananias e Safira, vendo aquela coisa, vendo, poxa, olha que legal que ele fez, vamos fazer também. E aí os dois, a Bíblia fala em comum acordo, com o espírito errado, com o espírito escravo. Os dois combinaram o seguinte, vamos fazer o mesmo. É o seguinte, nós vamos vender a terra, mas só vamos dar metade. E a outra nós vamos ficar com nós, tá bom? Vamos lá, vamos fazer média. Donos de terra entregando metade das ofertas aqui nos pés dos apóstolos. Quando a metade da oferta chegou, a oferta escrava, a oferta que não tinha generosidade, a oferta que não tinha liberdade, a oferta que era amarrada, a oferta que era humana, depositaram. Pedro olha para ele e fala, por quê? Você, Ananias, juntamente com a sua esposa, em comum acordo, vocês fizeram isso. Eu não pedi. Se vocês não tivessem ficado com o terreno, não seria de vocês?
mas aquilo que vocês fizeram, vocês não tiveram temor. Está aí os homens que vão te levar agora, caiu morto. Por quê? Ai, Deus severo. Não! Havia uma liberdade da edificação na igreja. Deus não permite que a igreja seja maculada com espírito de escravidão. Deus não permite que a igreja seja maculada com espírito de escravidão. Aí está bom. Chega a esposa lá, toda serelepe. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Minha filha, é o seguinte. Por que você e o seu marido fizeram isso? Repetiu a mesma prosa para ela. Está aí, os rapazes que acabaram de levar o seu marido. Você vai junto também, caiu morta. O que a Bíblia fala? Houve um temor naquele momento na edificação da igreja. Um temor dizendo o seguinte: ninguém macula a edificação da igreja. Ninguém macula a libertação do Espírito. Ninguém vem aqui se não for livre. Somente os livres conseguem libertar outros. Somente líderes livres conseguem conduzir outros à liberdade. Somente células livres conseguem conduzir outros à liberdade. Somente redes livres conseguem conduzir outros à liberdade. Somente igrejas livres conseguem conduzir outras igrejas para se tornar livres. Somente igrejas livres libertam cidades e bairros. Quantos me entendem? Eu estou encaminhando para o final, a equipe do louvor pode vir. Jesus era um homem livre. Jesus era um homem livre. Jesus não estava apegado a nada. Jesus, ele veio de uma genealogia livre. Jesus, ele veio de uma descendência livre. Por quê? Porque Deus procura homens livres, com sentimentos livres, com mente livre, com uma visão livre. Deus procura líderes livres nos seus sentimentos, na sua mente e na sua visão. Deus procura igrejas livres, com sentimentos, mente e visão. Deixa eu te dizer, dentro de uma obra, o que se transmite é um espírito livre. Pastor, dentro de uma obra, de uma igreja, o que se transmite é um espírito livre. Por quê? Palavras por palavras não mudam ninguém. Mas a palavra fala, o que eu vos tenho dito são espírito e vida. Espírito e vida. Espírito e vida, destrava. Espírito e vida. Espírito e vida. Muitas vezes você quer crescer, você quer avançar, você quer romper, mas existem situações para isso acontecer. Você precisa andar no mesmo espírito livre que o Senhor anda, que a igreja anda. Enquanto os seus recursos serem para você, você continua um escravo. Se os seus recursos, eles são para a edificação do reino, eles vão continuar sendo seus e você vai receber infinitamente mais. Por quê? Porque o desejo de Deus é que você prospere para que a obra dele prospere, para que a igreja dele prospere, para que o reino dele prospere, para que o reino dele avance. Sabe, a palavra com espírito livre, ela muda, ela transforma. 1 Coríntios 2:4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha o que Paulo fala. Eu não vim aqui falar boas palavras para vocês, mas eu vim demonstrar aqui Espírito e poder. Espírito e poder. Espírito e poder. Tessalonicenses 1:5 diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Como que a igreja vai? Como que os líderes vão? No Espírito, no mesmo Espírito, livre, em liberdade. Presta atenção,
muitos precisaram vir antes para morrer, para que outros tivessem liberdade. Jesus morreu na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos livres por completo. Livres da condenação, livres do pecado, livres de todo jugo e redimidos novamente. Livres de toda transgressão do corpo, domínio da doença, livres do domínio da doença, livres de todo domínio de potestades e principados, livres. Por quê? Porque todas as coisas que Jesus conquistou na cruz, é seu direito, é nossa herança. Pastor Jonas, pastora Marta, essa igreja ela foi constituída de pessoas livres, porque o Senhor foi um homem livre. Pastora Marta, você foi constituída nessa igreja e Deus levantou você aqui para ser uma coluna, juntamente com seu marido, uma mulher livre, que proclamou liberdade em muitas famílias, em muitos casais, em muitos filhos. Essa igreja avança, essa igreja rompe, porque há um espírito de liberdade sobre vocês. Os seus filhos são livres. Os seus filhos estão indo muito mais longe do que vocês vão. Por quê? Porque somente homens livres conseguem produzir liberdade em outros. Pastor Rodrigo, você é um homem de Deus. Você decidiu andar com o Senhor, servir a Ele, entregar sua vida a Ele. Você é um homem despojado. Livre, livre, livre de toda amarra, de toda tranca, de toda prisão, de todo recurso. A minha provisão é o Senhor. Sabe, o que eu tenho experimentado dos Estados Unidos? O que eu tenho experimentado? Que durante esses 3 anos, eu vivi experiências de fé muito maiores do que os 15 anos vividos aqui em São Paulo. Experiência. Eu tive um problema no meu carro. Eu contei isso não, né? Eu tive um problema no meu carro lá. Meu carro zangou. E o dinheiro lá é pouco. Pouco. Ah, mas você está nos Estados Unidos, granfino, né? Vai lá. Vai lá lavar prato, lavar banheiro. Vai fazer a obra. E aí o meu carro quebrou, eu não tinha dinheiro para pagar o mecânico. Não tinha. E lá não se faz nada se não tem carro. Lá não tem transporte público bom. Lá cada um tem seu carro. Eu falando incomodado, falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O Senhor falou, Leonardo, paga esse conserto com seu cartão de crédito lá do Brasil. $1.800, R$6.000. Paga o conserto. Paga o conserto do carro. Falei, Senhor, mas eu não tenho esse dinheiro lá no Brasil. O Senhor falou, não tem problema. Você tem 30 dias para pagar esse cartão. 30 dias você vai orar, você vai clamar. Falei, amém. Então tá bom, fui lá e obedeci. Paguei o mecânico com cartão de crédito do Brasil. Só olhava a fatura aqui e falava, meu Deus, tem misericórdia. 30 dias para pagar o cartão daqui, não é? Passou 10 dias, nada. Nenhum recurso vindo. 15 dias, nada, nenhum recurso vindo. 20 dias, nada. Senhor, tem misericórdia, vai estourar a minha vida. Eu nunca fiquei com meu nome sujo. Senhor, eu sou um homem livre, eu não quero meu nome sujo. Nome de Jesus, move. Orando para pedir Deus mover. O telefone toca. Número esquisito, eu nunca vi. Alô? Você é pastor? Sou. Então, me passaram o seu número, porque é o seguinte, eu estou muito doente aqui em casa. Eu estou enfermo, eu estou precisando de oração. Me falaram que você faz visita, você faz? Faço tudo, minha filha. Faço visita, oro, eu unjo, extremo unção, o que você quiser eu faço. Me passa o endereço aí que eu vou, vai lá eu e minha esposa. Fomos lá na casa da mulher deprimida, 20 anos de América, não enterrou sua mãe, não enterrou seu pai, sem contato com os filhos, numa miséria de uma vida escrava, e de imigrante. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos orar por ela. Deus quebrar cadeias, Deus se mover, aquela coisa toda. E ela recebendo, aquela cura, aquele mover na casa dela e tal. 1 hora da minha casa de carro. E eu fui lá. Aí tá bom, no final, nunca vi a mulher na minha vida, nunca vi. Ela vai
Ai, muito agradecida, obrigado, eu nunca tive isso aqui. Nenhum pastor nunca veio me visitar. Eu falei, minha filha pode me ligar sempre, que eu estou precisando visitar gente. Amém. Aí ela pega o envelope e fala, olha, isso aqui é um dízimo que eu vou recolhendo todo mês. E eu mandava para o meu pastor lá no Brasil. Mas agora, como você veio orar para mim, eu sei que é meu pastor. Eu falei, aleluia. Mais uma ovelha para a obra, Senhor, manda mesmo, Jesus. Aí ela me deu um envelope. Não precisa, eu não vim aqui para a oferta. Não, meu pastor, toma. Eu coloquei na bolsa da minha esposa, oramos por ela para Deus prosperar. Tá bom, fomos embora para casa. Quando eu abro o envelope, $1.800 tinha dentro do envelope. Nunca eu recebi tanto dinheiro na minha vida. E alguém que nunca me viu, nunca me conheceu, me dá um envelope lacrado com a quantidade certa que eu precisava para pagar a conta aqui. Quando eu abri o envelope, Deus falou, Leonardo, larga de ser escravo, você é livre, meu filho. Flui não só, olha. Tá bom, Senhor. Manda mais conta dessa, manda uma conta agora, para o próximo mês. Eu quero pagar no cartão, que venha dólar. É isso, eu quero ser um homem livre. Somente homens livres conseguem conduzir outros à liberdade. E o Senhor me chamou para isso. O Senhor me chamou para isso. O Senhor te chamou para isso. Por isso que a palavra fala, não vos dei espírito de covardia. Não vos dei esse espírito. Eu dei espírito para vocês de poder, de vida, de glória, de unção, de autoridade. Antes de orar pela igreja, eu quero orar pelos pastores, obreiros e líderes. Você pode vir aqui na frente. Você que é líder livre, pastor livre, obreiro livre, discipulador livre, vem à frente.